bem, Joana Portin, uma das veterinárias lá da No Faro, essa que é uma empresa de plano de saúde para cachorros e gatos. É uma espécie de um plano que nem de gente, só que para animaizinhos. Joana, bem-vinda. Obrigada. Joana, como é que as pessoas estão lidando hoje, os clientes de vocês, os próprios animaizinhos que vocês passa por vocês em algum momento? Como que está sendo a dinâmica dentro de um momento de quarentena? Primeira coisa que a gente pode pontuar aí, que está acontecendo bastante, é gerando muitas dúvidas, né? Na hora de levar o pet ou não levar para consultas de rotina. Claro que emergências a gente, né, nem é discutível, porque emergência é emergência, né? São as dúvidas nessa questão de levar ou não para a rotina, levar ou não para as vacinas, né? O quanto a exposição para eles ou para os tutores é segura ou não. Acho que essa é a maior dúvida aí de todos os tutores, né? E claro que respondendo, né, essa principal dúvida é com certeza levar, né? Ter em mente o que é uma consulta que não pode esperar e o que é uma consulta que dá para esperar e dá para optar por algum local que respeite uma agenda, por exemplo, e não se aglomerar em recepções, essas coisas assim, né? Eu acho que é o principal ponto aí que os tutores mais têm receio, né, e dúvidas. E quando as pessoas têm que lidar com o agendamento, o cuidado consigo mesmo, como pessoa, para levar o animalzinho é importante, e para o animalzinho existe algum cuidado ou para o animal tá tudo normal, entre aspas? Assim, normal não, tá? Porque a gente sabe que os cães e gatos, eles não adquirem essa doença, tá? Mas o fato de ser um vírus novo, de ser uma doença nova, né? Existem aí, tem muita gente pesquisando, né? Muita gente pesquisando doença em humanos e também muita gente pesquisando doença em animais, né? Então, assim, ó, a gente sabe que eles não são um potencial que possam nos transmitir ou transmitir para outros animais ou adquirir essa doença na forma grave, mas a gente sabe que alguns animais já foram testados positivos, alguns casos isolados positivos, ou que tem anticorpos contra a doença, ou que realmente tem ali a presença do vírus, né? Não é uma coisa que a gente precise se preocupar nesse primeiro momento, né? Não fazem essa forma grave que a gente tem e também não transmitem para outros animais e não transmitem para a gente, né? Mas por ser uma doença nova, a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a gente precisa preservar eles também de uma coisa que a gente não conhece, não sabe como é que vai ser daqui para frente. Ou seja, todo cuidado é pouco na hora também de tirar o animalzinho de casa, né? Seja para levar na clínica, seja para passear, seja para qualquer uma das atividades com o seu animalzinho. Exatamente, tem que seguir tendo os hábitos de higiene, né? Apesar deles não manifestarem essa doença clinicamente como nós, né? Como a gente manifesta, a gente sabe que, enfim, daqui a pouco existe aí a possibilidade de eles carregarem partículas dos vírus nos pelos, né? E aí daqui a pouco estão entrando para dentro de casa e tendo essa transmissão nesse sentido, né? Mas o que também não é comum, não está também totalmente documentado isso, seriam só cuidados e precauções. Então, ter aquele cuidado de quando chegar da rua, lavar as patinhas, né? Enfim, ter esses cuidados mais de higiene, como a gente faz conosco, né? Legal. Joana, tem uma dúvida que umas quantas pessoas aqui na Comerlato e até nas redes sociais da Comerlato fizeram que é a seguinte: e o estresse durante esse momento para o animalzinho? É uma situação diferente, né? Que eles não estão acostumados, nós também não estamos acostumados, eles estão se deparando com uma situação de menos sociabilização, tanto deles em casa, né, quanto deles na rua. Então a gente precisa aí saber manter um equilíbrio, né? Tem que seguir descendo para ele fazer as atividades físicas e fazer as necessidades, né?
Porém, a gente tem aquela questão que a gente não está socializando como antes. Então, muitos condomínios têm os seus cachorródromos, que antes eram locais de encontros e os cães brincavam. O ideal é seguir descendo, seguir tentando manter uma rotina, claro, né, com uma restrição maior, mas substituir muitas vezes aquela sociabilização com outros animais, aproveitar para a gente para o pet ter uma socialização maior com o seu tutor, né? Que muitas vezes passa o dia inteiro na rua trabalhando e não tem essa proximidade, né? Então, aproveitar esse momento e ter uma interação maior no sentido de substituir essa falta aí, né? Que para o cão é bem importante, né? Socializar com outros cães para o cão é essencial. Nesse E os instante, gatinhos... eu ia perguntar dos gatos, que tem uma família de mães e pais de gatos aqui também assistindo. E os gatinhos, né? Os gatos de apartamento, eu costumo falar que eles estão estranhando muito. Quem é tutor de gato vai provavelmente concordar que eles estão estranhando muito a presença dos seus tutores mais em casa, né? Alguns gatos manifestam isso mais do que os outros. Outros não interferem na rotina e tá tudo certo, que são os gatos mais da paz, né? Mas como o pai e mãe de gato, eles geralmente são mais observadores, provavelmente todos aí já identificaram algum comportamento de gato aí, do gato aí que está manifestando que ele está ou incomodado ou surpreso, ou enfim, com essa presença, né, mais constante. Os gatos, como eles manifestam muitos incômodos ou muitas situações de estresse, manifestam com algumas questões de fazer xixi fora da caixa, ter alguns comportamentos mais impetuosos, assim, digamos, né? Muitas vezes manifestam até com agressividade. Por quê? Porque eles são animais que qualquer mudança no ambiente deles pode gerar uma situação de estresse. Então, os donos de gatos, eles vão ter que saber lidar aí com essas diferenças, né, de comportamento, saber identificar o que está gerando. Talvez os donos de gatos possam utilizar esse tempo mais para brincar, para interagir, para mostrar algumas vantagens naquela relação, porque muitas vezes o gato, ele por ser um animal mais individualista, né, entre aspas, menos dependente do contato físico, é aquele gatinho que passa o dia em casa e aí quando o tutor retorna, brinca pouco ou, né, tem um contato físico bem restrito, bem diminuído. Então aproveitar para resgatar algum contato físico um pouco maior dentro do limite de cada gato, obviamente, porque um gato que viveu a vida inteira assim também não vai querer aí dar uma de Felícia e ficar agarrando o gato 24 horas por dia porque está em casa. Tudo tem dentro do seu limite, mas utilizar esse tempo para gastar energia do gatinho, aumentar esse contato físico, aumentar a interação, é extremamente importante para que eles entendam que tu tá ali, né? Apesar de tu estar ali o dia inteiro, a gente tenha um benefício e uma vantagem para ele, porque com certeza os gatos estão estranhando bastante. Eu ia te perguntar, e era para minha última pergunta sobre a tua prática aí com os teus animaizinhos. Mas fazendo uma conclusão do que tu falou, é que nem o pessoal que tem filho em casa, tá em casa com filho humano, né, vamos chamar assim, Sim. que teve que se adaptar e mudar a interação com o seu filho, pro animalzinho também, né, Joana? Então, a tua recomendação base é essa, né? Tu vai ter que te envolver mais com o animalzinho, né? Vai ter que te envolver mais, vai ter que guardar ali alguns horáriozinhos do dia para aumentar essa interação, né, para eles não sentirem tanto. E tu fez uma observação importante que é a questão da companhia da criança, né? Não é raro a gente ter alguns acidentes nessa época, tá? Em função de crianças e animais que possam estar assim. A criança também está entediada,
né, que também é uma novidade para a criança. Então, todo cuidado é pouco naquele maior tempo, né, que a criança agora está tendo para conviver com seu animalzinho. Então, ficar de olho nos dois, porque os dois podem aprontar algumas coisas aí que podem estar se tornando acidentes, né? Então, sempre ficar de olho aí nos dois, porque os dois podem se tornar uma dupla meio perigosa, né? Se não ficar de olho, né? Nesses momentos assim, novos, né? A gente, né, pode ter aí algumas surpresas. Boa. Tu que é uma profissional da área, agora para a gente fechar, quais são as mudanças que ocorreram na tua vida, no teu dia a dia, com esse olhar clínico, mas também com o olhar de tutora de animais? Eu já tenho um gato, tá? O meu gato é de apartamento e o meu gato ele não sai de casa. Então, hoje é aquela questão assim, uma das maiores mudanças foi a questão do meu cuidado com ele quando eu chego da rua, né? Ele sempre teve o hábito de mexer em sacolas de mercado. Sempre que eu chegava, né, colocava sacolas e ele ia lá fuçar para ver se tinha alguma coisa para ele. Fiscal. Então, hoje eu já não deixo, né? Claro, o hábito, né, de tirar os calçados, enfim, muito também por causa dele, né? Além de ser um cuidado para nós, também um cuidado por causa dele. Justamente, como eu tinha falado antes, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento, né, viral entre os animais quando a gente tiver se por acaso a gente tiver uma grande proporção aqui para nós, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então minha mudança com relação a ele foi mais isso. Como eu não tenho cão, a minha mudança não foi tão drástica quanto o pessoal que tem cão, porque vai lavar a patinha, não vai ter essa socialização que a gente falou antes. Então, acho que essas mudanças são mais drásticas do que para quem tem gato. E aí, a tua recomendação para quem tem cão, seja em apartamento e seja um cão médio, um pequeno, médio ou grande porte, quais são as tuas recomendações de atividades para dentro do apartamento? Quando a gente fala do cão de dentro do apartamento, é aquele cão pequeno, né? Esperamos. Claro que existem aí as exceções que tem os cães grandes em apartamento e que hoje podem estar só tendo um pouco mais de trabalho, né? Mas não adianta, o cão grande ele vai ter que descer. A gente não tem muito aí o que inventar, a não ser assim. Estimular os cães, estimular a atividade cerebral dos cães com truques, né? Truques principalmente para os cães grandes, eu tipo, tô com dá ele patinha, pega a bolinha, entrega a bolinha. Esses pequenos truques, porque eles estimulam a atividade cerebral, estimulam muito bem a atividade cerebral. A gente geralmente utiliza recompensas, né? Então, tudo isso ajuda o cão a ter manter uma mente equilibrada aí, digamos assim, né? As descidas, né, para pessoas que moram em apartamento, vai descer, enfim, tentar otimizar esse tempo, né? Não precisa descer 5 vezes ao dia, mas descer 3 vezes, 2, 3 vezes ao dia e utilizar esse tempo que está lá embaixo para fazer algumas atividades também, né? Se for um cão que pode ficar em algum local sem guia, utilizar também esses recursos de brincadeiras, de pega a bolinha, de pega um osso, corre um pouco, para ele não sentir aquela necessidade de descer várias vezes ao dia, né? Otimizar esse tempo que está na rua. Já que está na rua, vamos aproveitar, né? Então, acho que essas aí são as maiores dicas. Dentro do apartamento, formar brincadeiras, estimular a atividade cerebral com truques. E quando descer, otimizar ao máximo de utilizar bem esse tempo que tiver lá embaixo, né? Enfim, para gastar energia aí. Muito bem, Joana. Obrigado pela tua grande participação aqui no evento Mudar Faz Bem da Comerlato. Em nome da Comerlato, a gente agradece a participação sua como veterinária e da Nofaro, que é uma grande parceira aqui. A gente agradece aí também, agradece o espaço, convidamos aí o pessoal a conhecer a Nofaro, né? Entrar aí no nofaro.com, dar uma olhada no nosso site. Convidamos aí o pessoal para conhecer um pouquinho mais a nossa empresa também.
E ficamos à disposição, qualquer coisa, qualquer dúvida. Se surgir dúvidas aí, pode me mandar que eu respondo depois. Bem tranquilo. Muito bom. Obrigado, Joana. Até a Tá próxima. certo?